Fala galera, bom, último vídeo da temporada 2022-2023, não é o fim, né? Nós não vamos ficar até a próxima temporada sem vídeos. Vai ter vídeos ou de jogos antigos ou de estudo de playbook para aprender mais conceitos, né? Tanto ofensivo quanto defensivo, mas principalmente ofensivo, né? Mas assim, vamos ao que interessa, porque esse vídeo vai ser um pouquinho longo, já vou avisando. E é isso. Bom, é para sanar de vez, esse vídeo aqui é para sanar de vez se foi erro de chamada ou se foi erro de execução nas duas jogadas do touchdown do Chiefs, né? Naquelas jogadas que a gente viu ali do motion, né? Bom, começar pelo básico, tá? Eu já vou logo sanar essa dúvida. Quando acontece o motion, né? Um jogador de defesa, principalmente corners ou nickels, né? Eles têm duas situações. Se for uma marcação individual, tá? Ele ou acompanha o wide, tá? O wide que está em motion, ou ele troca de posição com o safety, tá? Como assim troca de posição com o safety? O safety, ele desce para o outro lado, ou seja, ele vai alinhar aí na frente do recebedor do outro lado, e o corner ou o nickel, né? Lembrando que o nickel é sempre aquele jogador que é um corner ou um safety que entra ali na posição de um linebacker. Voltando, né? E aí, esse cara, ele sobe para a posição do safety. Tá, André, e se for em zona, o cara acompanha? Não. Em zona, tudo se permanece, a única coisa que acontece é o ajuste em relação ao posicionamento para não deixar um buraco, né? Para não haver um buraco gigante ali e ser atacado nesse buraco pelo quarterback e o recebedor, né? Mas aí acontece ajustes também do linebackers, enfim. Bom, dito isso, né? A gente vai à primeira jogada, ao primeiro vídeo. Bom, já deixei claro aqui, né, como funciona o motion para o sistema defensivo. E aí que a gente vê o erro de execução, não foi erro de chamada, tá? Bom, você percebe ali que o nosso querido Kader Stone, ele faz o motion, né? Ele puxa o corner, que é o Slay, tá? O Darius Slay, veterano. E o Slay, ele começa acompanhando e ele já não olha para o Toney, tá? Eu até demarquei aqui os dois. O Slay, ele vai olhando já para o CJ Gardner-Johnson, que é o strong safety, né? Que está cobrindo ali o fundo, parecendo ser uma cover 1, né? E aí ele já aponta para o CJ Gardner-Johnson, para o CJ Gardner-Johnson já se antecipar e já descer, né? Para o lado contrário, para o outro lado, para ocupar o espaço que provavelmente o Toney, na cabeça do Slay, né, ocuparia, né? E aí o Slay ele sobe para cobrir como safety, porque é um cara veterano, já ele pode também jogar como safety, como já jogou nessa própria temporada pelo Eagles, né? Em algumas mudanças de zona, até porque o coordenador defensivo do Eagles era um defensive back coach, tá? Então ele tem essa coisa de trocar os seus jogadores de zona muito bem, né? Principalmente os defensive backs. Mas voltando, né? E aí, bom, acontece o que todo mundo viu, né? No meio do motion, chama-se o snap, não é ilegal motion, tá? Porque o Tony ele não está correndo para frente, ele está correndo de maneira lateral, então isso não é falta. E é aí que pega o Slay, né? O Slay ele continua correndo, ele dá aquela travada, né? Porque ele percebe que o snap é chamado. Quando ele olha o Tony, ele trava e volta, né? Faz a sua rota flat, que é essa rota exatamente de passada já lateral para fora do campo que o recebedor faz. Como defesa reativa, ele não está esperando essa mudança de direção, ainda mais que ele está correndo de frente, né? E ele tem que virar, e aí até ele virar ele já sabe que perdeu, né? E aí ele tenta ainda, porque, bom, tem que fazer isso, ele tem que tentar ainda até o final da jogada, ele não pode desistir, né? Mas ele já sabe que perdeu ali, a bola vai no Toney, né? A gente chama esse conceito, aliás, do ataque, que o
Travis Kelce, que é o tight end, de stick, né? Ele faz uma out, e o nosso querido Kadarius Toney, ele faz uma rota flat, esse conceito chamado stick, tá? E aí o que acontece também, o Kelce ele trava dois jogadores, ele trava o Maddox, que é o nickel, e trava o Slay, né? E aí já jogada perdida, já é TD, né? O Kadarius Toney ele vai caminhando rumo à end zone. Bom, dito isso, né? Nós vamos para a segunda jogada, que todo mundo achou é a mesma jogada, aconteceu a mesma coisa, os caras tomaram a mesma jogada. Não foi a mesma jogada, o conceito ofensivo é diferente, só o motion que foi a mesma coisa. Primeiro, a formação ofensiva é uma bunch formation, ou seja, todos os recebedores, isso daqui eu já falei também, mas vamos falar de novo, todos os recebedores estão muito próximos, colados ali, né? Você não vê recebedores espalhados, e isso também confunde na movimentação da defesa em relação ao motion, tá? Bom, já falei como está a formação ofensiva, né? Você tem naquele lado que aconteceu o caos, né? O nosso querido Marquez Valdes-Scantling como slot, né? Aquele recebedor mais próximo ali da linha ofensiva, e o recebedor mais próximo da lateral do campo, por mais que esteja ali todo mundo junto, né? É o nosso querido Sky Moore. Nessa jogada nós temos dois jogadores cruciais da defesa, tá? Que é o Bradbury, que é o corner, ou seja, aquele cara do Eagles mais aberto, e ali em frente ao nosso querido Marquez Valdes-Scantling, né? É o Maddox de novo, porque ele é um níquel, tá? Como eu falei, o níquel é um jogador de secundária, ou um corner, ou um safety, que entra no lugar de um linebacker para marcar um slot, ou um tight end, enfim. Né? É uma formação mais híbrida, uma formação mais leve. Dito isso, né? Nós vamos à jogada. Bom, o Sky Moore ele faz o motion também, né? Isso todo mundo já sabe, isso todo mundo viu. Mas o interessante é que quando acontece esse tipo de motion em bunch, o corner ele não sai, tá? Quem sai nesse caso é o níquel, porque aí ele está mais próximo do fundo do campo. Ele sobe, né? Aí se precisar ele desce e marca do outro lado. Mas o Maddox ele já vai ali entre os safeties, né? E aí, obviamente, quem era para ter descido era o safety do outro lado. Só que, novamente, o snap é chamado durante o motion, né? E aí que acontece uma coisa interessante. Fica um 2 contra 1, tá? Como assim um 2 contra 1, né? Bom, o Maddox ele tá no meio do fundo do campo, né? O Sky Moore ele tá do lado não, praticamente atrás, né? Que a gente pode também chamar de formação stack, ou seja, quando tem um recebedor na frente do outro, literalmente, tá? Fazendo como se fosse uma filinha, atrás do Marquez Valdes-Scantling, tá? E aí o Marquez Valdes-Scantling, ele faz uma slant. Detalhe, eu esqueci de dizer isso no início, o Super Bowl foi ganhado pelo conceito mais básico que tem no futebol americano, uma double slant, tá? No outro lado a gente tem uma slant, e no lado que acontece o passe, a gente tem uma slant flat. O Marquez Valdes-Scantling, ele faz uma slant, e o Sky Moore, livre, ele faz a flat, tá? Bom, o Maddox não tinha o que fazer, né? Na verdade ele tinha que ter continuado olhando para o Sky Moore, mas ele não faz isso, porque houve uma mudança, né? Aí o Sky Moore vira obrigação dele. Ou então ele avisava pro Bradbury, olha, o Sky Moore é seu, né? E o Marquez continua comigo. Mas não tem tempo nem para essa conversa, né? E aí ele fica no meio do campo parado observando o Mahomes, né? E aí acontece uma double slant do lado direito e uma slant flat do lado esquerdo. O Sky Moore ele recebe livre e é um touchdown, tá? Bom, eu disse que o vídeo ia ser um pouquinho longo, né? Encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado. Como falei, não é o último vídeo de análise, a gente vai continuar no off-season. Espero que vocês tenham gostado, né? E percebido que foi um erro de execução, não foi um erro de chamada. O coordenador defensivo ele não tem culpa. A chamada toda vai para o espaço quando isso acontece. Dito isso, né? Fiquem bem e até a próxima.